Os corpos dos dois cunhados foram encontrados na madrugada desta terça-feira, dia 6 de outubro, envolvidos em uma lona e enterrados debaixo de uma árvore na fazenda Zumira, região de Rosário Oeste, né? E quem traz maiores informações é o delegado do município de Nobres, Dr. Caio Albuquerque, e também o Dr. Guilherme Facnelli, delegado do município de Rosário Oeste. Como a polícia conseguiu chegar aos corpos? Então, foi montada uma força-tarefa para apurar esse primeiro desaparecimento dos suspeitos e posteriormente apurar o homicídio do casal Rivael e Gislene, tendo em vista que os fatos eram conexos. Diante disso, foi montada uma força-tarefa entre a Delegacia de Rosário, Nobres, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa e o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Cuiabá, que está nos apoiando nessas operações de inteligência para apurar esses crimes. E diante disso foi iniciado diversas diligências investigativas, foi destacada uma equipe específica para cuidar só dessa investigação, o que durou por quase um mês, o que nos levou, num primeiro momento, a receber a informação de que os corpos poderiam estar na fazenda Zumira, que fica localizada aqui na região do Mazargão, em Rosário Oeste. E a partir disso foi feita uma varredura, no primeiro momento, no sentido de localizar, onde a gente teve o apoio do helicóptero, né, da Polícia Civil, nos apoiando aí nessas varreduras, e as equipes das delegacias de Rosário e Nobres fizeram essa primeira varredura no momento. Já se tinha localizado dentro dessa fazenda, que tem uma extensão territorial enorme, onde uma determinada localização, um pasto onde poderia esses corpos estar. Feita essa varredura, a partir dessas outras diligências investigativas que estavam já em andamento, conseguiu-se apontar, confirmar que seria naquele local, onde os corpos vieram a ser encontrados na madrugada de segunda-feira. Qual que é o envolvimento das vítimas Rivael Xavier e Gislene de Almeida com os dois cunhados? Então, como o colega disse, teve esse desaparecimento dos cunhados e, de certa forma, as investigações nos levaram a concluir que eles tinham um certo grau de amizade ou até alguns negócios em comum, aparentemente até negócios ilícitos desses dois cunhados com o casal Rivael e Gislene. Daí, em um certo dia, esses cunhados foram até a residência do casal. As investigações nos levam, os indícios são de que eles teriam sido atraídos para até a casa do casal e lá levados a um segundo ponto, que foi o ponto da emboscada, onde eles vieram a óbito e consequentemente foram enterrados. Podemos afirmar que esse crime tem ligação com o narcotráfico? Então, há uma certa possibilidade de ligação com o tráfico de drogas. Agora, dizer que é um narcotráfico, isso as investigações vão poder nos dizer mais adiante. Existe uma terceira pessoa e nós podemos dizer que os cunhados foram vítimas de uma emboscada? Sim, existe uma terceira pessoa que inclusive já está identificada com termo de reconhecimento fotográfico feito, né, qualificação dela, e as investigações agora estão caminhando nesse sentido, né, de identificar, ela poder ser ouvida, né, sobre os fatos, né, e aí se confirmando, né, os indícios que apontam para essa pessoa, quem sabe ser formulado um pedido de prisão em relação a esse terceiro. A Polícia Judiciária Civil de Rosário de Nobres é responsável pela condução dessa investigação e expediu 5 mandados de busca e 2 de prisão, sendo temporária. Esse suspeito tem envolvimento ou ligação com esse crime? Então, desse suspeito que foi preso temporariamente, a princípio as investigações sinalizavam para o envolvimento dele e segue o inquérito policial para se formar um juízo mais concreto para se chegar até mesmo ao indiciamento dele no fato criminoso. Onde foram feitas as buscas e onde foram localizados os suspeitos? Então, foram cumpridos 2 mandados de buscas
aqui na região de Rosário e Nobres, na zona rural, sendo que e 3 mandados de buscas, 2 mandados de buscas cumpridos na cidade de Cuiabá, sendo que lá 3 mandados de buscas na cidade de Cuiabá, sendo que lá foi feito essas buscas pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. A que pé estão ainda as investigações? Então, as investigações em relação ao desaparecimento dos cunhados, a gente já conseguiu concluir que de fato eles foram executados e está identificado quem foram os possíveis autores desse fato. Em relação aos autores, né, ou ao autor da morte do casal, as investigações continuam, estamos num estágio bem avançado já, que ao final vamos poder estar apontando também autoria nesse caso da morte do casal, concluindo o inquérito e remetendo para a justiça. É importante a gente ressaltar e falar um pouquinho da prisão preventiva desses supostos suspeitos, né? Correto. Em verdade, é a prisão temporária, que ela foi deferida pelo juízo da comarca de Rosário Oeste, mediante representação das autoridades policiais, da autoridade policial que preside o inquérito policial, que é o Dr. Guilherme Fachinelli, e também mediante a minha representação. Assinamos em conjunto, sou titular da Delegacia de Nobres, e nesse trabalho em conjunto com relação a essa sequência de 2 homicídios. E gostaria de ressaltar que na sequência até para explicar a prisão temporária, na sequência foi feita uma primeira varredura, sem êxito a princípio, depois foi feita uma segunda varredura já com uma grande possibilidade de localizar os corpos dos cunhados, onde a gente obteve êxito, e dando sequência por toda a madrugada, já pela manhã, já estava de dia, demos cumprimento ao mandado de prisão temporária de um indivíduo. E na residência dele foi localizada uma espingarda de calibre 22, uma arma de uso permitido, mas ele não tinha registro, autorização para tanto. E embora a gente tenha perguntado se ele tinha outra arma de fogo, ele sempre negou, foi localizado um revólver calibre 38 em sua residência em local de fácil acesso. Então ele estava ocultando esta arma. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. São 2 armas. Então, sobre esse indivíduo pesa uma prisão temporária e agora uma prisão em flagrante por conta das armas de fogo. Sobre a questão da prisão temporária, é importante ressaltar que ela é uma prisão por necessidade das investigações. Não são todos os crimes que se possibilita essa prisão, são alguns crimes, e dentre eles o homicídio, até o primeiro crime que se pode pedir a prisão temporária, que é o caso. E o segundo requisito essencial para a necessidade das investigações. Havendo a presença de pelo menos 2 desses requisitos, cabe ao delegado de polícia, com a autoridade policial, representar, e o juízo, diante do contexto probatório que se mostra, que se apura, defere a prisão para necessidade das investigações, até enquanto ela for útil. No caso, ela pode ser, como se trata de um crime hediondo, ela pode ser decretada por até 30 dias e, havendo a necessidade, prorrogada por igual período. E, se for necessário, também uma conversão em prisão preventiva. Isso tudo são coisas que podem acontecer a critério da autoridade policial, do representante do Ministério Público, também dos entes engajados na situação. Nesse contexto, eu gostaria de arrematar e pontuar, como o colega bem ressaltou, que é um trabalho, um inquérito policial oriundo da Delegacia de Rosário Oeste, em conjunto com a Delegacia de Nobres. A gente desenvolveu esse trabalho em conjunto, e por conta da complexidade, como sempre em casos que tem a necessidade, a Polícia Judiciária Civil tem todo o aparato, e no caso contamos com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa, na qual é titular a doutora Anaíde. Então tivemos esse apoio, a gente agradece bastante o apoio tanto da autoridade policial quanto dos policiais que vieram de Cuiabá. E eu aqui, em nome da Polícia Civil de Nobres
Eu agradeço a cada um dos policiais que se esforçaram, que passaram a madrugada, não só a madrugada como todo, porque esse inquérito que ainda não está encerrado não foi de um dia só, isso é uma sequência desde agosto, quando foi do desaparecimento dos cunhados. Então até hoje os policiais estão se esforçando e acho que é muito importante a gente reconhecer o trabalho e a dedicação de cada um dos policiais dessas duas delegacias daqui do entorno, Rosário Oeste, Nobres. Também agradecer o apoio dos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Essas duas armas que foram encontradas, elas tiveram participação nos homicídios? Então, conforme agora, a partir desse flagrante, essa apreensão das armas, também foi apreendida uma arma em Cuiabá, serão encaminhadas para perícia para confrontos balísticos, né? E a partir do resultado da perícia, a gente vai poder afirmar se essas armas estão ligadas nos homicídios ou não. Mais um trabalho realizado em conjunto com a Delpol do município de Nobres e a Delpol do município de Rosário Oeste, a fim de desvendar mais um crime qualificado dentro do estado do Mato Grosso. As imagens são de Kaique Rafael, o apoio é de Elson Manuel, Paulo Linhares, da Delpol do município de Rosário Oeste, para a TV Rosário.